Com a guerra no Oriente Médio ocupando um grande espaço nos noticiários, é natural que as pessoas se interessem em entender um pouco da história que levou a esse conflito. Aí começam a surgir mapas, acusações e até relatórios proibidos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor disso tudo? Colonel David Hakam, who worked in Gaza in the late 1980s as an Arab affairs expert in the Israeli military, has admitted that the original sin was Israeli support for Yassin in the late 70s. Cohen was the Israeli official who was responsible for religious affairs in Gaza for more than 2 decades, and who now says, quote, "Hamas, to my great regret, is Israel's creation." Yeah, Cohen's words. Se você circulou pelas redes sociais nas últimas semanas, é bem provável que você tenha visto alguma variação desses mapas. Eles mostram como o território palestino diminuiu durante o século XX, sendo lentamente substituído por Israel. O território em questão era originalmente ocupado por árabes, que já estavam lá há séculos. A nossa história vai começar em 1918, quando a região conhecida como Palestina, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, fazia parte do Império Otomano. Árabes e muçulmanos formavam a maior parte da população local, mas muitos judeus já estavam migrando para a região, inspirados pelo movimento sionista que pregava a criação de um Estado judaico na Palestina. Depois da Primeira Guerra Mundial, o território passou a ser um protetorado britânico, e os britânicos basicamente prometeram a terra para os palestinos, para os sionistas e para si mesmos ao mesmo tempo. O que poderia dar errado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU resolveu fazer uma partilha entre os palestinos e israelenses. Foi um processo que contou com uma participação ativa dos diplomatas brasileiros, como a gente já contou no outro vídeo. Depois você pode ir ver lá, tá? Mas os palestinos não aceitaram a divisão, já que perderiam território. Em 1948, os israelenses declararam independência mesmo assim. Aí deu ruim. 14 de maio de 1948, a Agência Judaica para Israel declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão às Nações Unidas, status que finalmente alcançou um ano depois. Nesse mesmo dia, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram o território recém-criado. Foi a primeira guerra árabe-israelense. 2 anos depois foi assinado um armistício e um novo mapa foi desenhado. Ele mostra como o Estado árabe planejado pela ONU anos antes havia sido reduzido pela metade. Os palestinos dizem que neste momento começou a Nakba, a chamada destruição ou catástrofe nacional, quando cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos. Em 1967, Israel lançou o que chamou de um ataque preventivo e iniciou a Guerra dos 6 Dias, aumentando ainda mais o seu território. Em 1967, entre 5 e 10 de junho, Israel obteve uma vitória esmagadora sobre uma coligação árabe. Como mostra o nosso 6º mapa, Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. 500 mil de palestinos viraram refugiados. Mais tarde, a Jordânia e o Egito fizeram acordos com Israel e recuperaram o território deles, levando as fronteiras que a gente conhece hoje. A Palestina ficou reduzida à Cisjordânia e à faixa de Gaza, e mesmo esse território está ocupado por Israel. Na Cisjordânia, considerada pela ONU território ocupado por Israel, vivem mais de 3 milhões de palestinos. Desde a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo, em 1994, parte da Cisjordânia é administrada pela Autoridade Nacional Palestina. Em outras partes do território, porém, Israel vem ampliando a construção de colônias judaicas, o que é alvo de críticas e uma das razões apontadas para o fracasso dos Acordos de Oslo. Na faixa de Gaza, onde vivem outros 2 milhões de palestinos, Israel se retirou unilateralmente em 2005, mas manteve um cerco ao território intensificado desde que o grupo radical islâmico Hamas passou a controlar a região em 2007. A vida nos territórios ocupados por Israel não é fácil. As fronteiras são todas controladas pelo governo de Israel. Você não entra na Palestina pela fronteira palestina, porque não tem fronteira palestina. A Palestina é toda cercada.
Isso significa que Israel, na prática, controla tudo a que os palestinos têm acesso, como comida e medicamentos. Isso inclui também a eletricidade, que é limitada. Durante todo o ano, esta impressora em Gaza luta contra a escassez de energia, mas o uso da eletricidade no enclave palestino é mais restrito no tempo frio. O abastecimento caiu de 8 para 4 horas por dia. Essa reportagem ela não é de agora, durante a guerra, é de 2017 e, ironicamente, a energia caiu no meio da entrevista. Como você pode ver agora, a eletricidade foi cortada. Tivemos 3 ou 4 horas e depois cortou. Agora eu estou usando uma bateria e um carregador. O acesso à água também é controlado. Em julho desse ano, viralizou um vídeo que mostrava o exército de Israel jogando concreto em um poço palestino. Na época, a embaixada palestina chamou isso de crime contra os palestinos e o meio ambiente e acusou Israel de cometer uma limpeza étnica. A embaixada de Israel se defendeu dizendo que aquele poço era ilegal e poluía a água usada em vilarejos próximos. O tratamento dado pelo governo de Israel aos palestinos leva muitos a considerar a situação uma espécie de regime de apartheid. Em 2017, a própria ONU chegou a publicar um relatório apontando o chamado apartheid israelense, mas o relatório foi tirado do ar poucas horas depois. Os representantes da ONU justificaram a retirada por questões burocráticas, com alegações de que os superiores não foram consultados antes da publicação. A chefe da Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental da ONU pediu demissão logo em seguida, sugerindo que o relatório foi retirado por pressão de Israel. It was expected that Israel and its allies will exercise pressure on the UN Secretary-General to distance himself from the report, and that they will ask him to withdraw it. The Secretary-General issued his orders to me yesterday morning to withdraw the report. I asked him to review his position, but he insisted. Therefore, I submitted to him my resignation from the UN. Apesar do relatório não estar mais disponível no site da ONU, nossa equipe no Meteoro conseguiu acesso ao material. Nele, os autores deixam claro que o uso do termo apartheid não se dá de forma banal, mas sim com base nas definições das leis internacionais. De acordo com o documento, por mais que tanto israelenses quanto palestinos tenham direitos, os direitos de ambos os povos não são iguais. O cidadão israelense de verdade, que é só o cidadão judeu, ele tem todos os direitos políticos que qualquer cidadão teria em qualquer país. O palestino tem? Não. Os representantes políticos do povo palestino, que são pouquíssimos, têm direitos restritos de legislação. Outro ponto destacado é a engenharia demográfica. Em termos de cidadania, os judeus são beneficiados na política de imigração, como a lei de direito de retorno da diáspora pelo mundo, enquanto os palestinos são negados o direito de retorno, inclusive para as áreas governadas pela Palestina. Isso tem uma justificativa explícita. Israel quer que palestinos sejam minoria na região, mesmo se a Palestina tivesse seu próprio Estado. Essa preocupação de Israel é explícita porque eles definem os palestinos como uma ameaça demográfica, que pode afetar o caráter demográfico judeu do Estado. A legitimidade de um documento que foi retirado da página do órgão que o produziu pode ser questionada, mas vários outros grupos independentes também já chegaram a conclusões semelhantes. É o caso da Anistia Internacional e da Human Rights Watch. Esses vocês conseguem acessar facilmente na internet. Desde o começo, o povo palestino se organizou para resistir ao avanço de Israel. Enquanto na década de 80, Ahmed Yassin ainda estava tentando fundar o Hamas, a resistência palestina era encabeçada por um grupo muito mais moderado, a Organização da Libertação Palestina. No centro da OLP estava o partido Fatah e seu líder Yasser Arafat. Para tentar enfraquecer o Fatah, o governo de Israel teve a grande ideia de apoiar o Hamas e jogar um grupo contra o outro.
See, the Israelis, especially right-wing Israelis, wanted to undermine the power of the dominant Palestinian political force at that time, the nationalist PLO, at the heart of which was the secular Fatah party of Yasser Arafat, their bête noire. By empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood, Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied Palestinians, play them off against each other, secular nationalists against religious Islamists. Foi assim que a direita israelense apoiou os fundamentalistas islâmicos para enfraquecer os nacionalistas laicos. O que poderia dar errado? Os precursores do Hamas fundaram uma série de instituições islâmicas em Gaza e Israel ajudou a financiar tudo isso. Se você acha que isso é teoria da conspiração, muita gente dentro do próprio governo israelense já admitiu. Brigadier Yitzhak Segev, for example, who was the Israeli military governor in Gaza, and later told a New York Times reporter that he helped finance the Islamic movement. Colonel David Hakam, who worked in Gaza in the late 1980s as an Arab affairs expert in the Israeli military, has admitted that the original sin was Israeli support for Yassin in the late 70s. Cohen was the Israeli official who was responsible for religious affairs in Gaza for more than 2 decades, and who now says, quote, "Hamas, to my great regret, is Israel's creation." Yeah, Cohen's words. Não existe justificativa válida para a destruição de vidas. Nem de vidas israelenses, como fez o Hamas, nem de vidas palestinas, como tem feito há décadas o governo de Israel. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Só que não é o final, tem mais aí o Clube do Fim. O que nós temos? Jade Picon preparando o café da manhã dos funcionários do condomínio onde ela mora. Pacote de pão, meio mamão, já tava cortado na geladeira. Aí tem umas coisas ali, o que é aquilo? Não sei se é iogurte e umas frutas também. Pronto, tudo pronto. O conceito de preparar o café é um pouco elástico, tá? Vocês. Fortaleceu. Yeah. Você mesmo. E aí, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Vai de carro, né? Para de carro, deixa as coisas. Chega muito perto, não. Fiz pra vocês. Ah, muito obrigado. Imagina. Um suco de laranja também. Ah, brigadão. Caraca, o tamanho do suco, mano. Pô. Você se apaixonou pelo suco, não é mesmo? Sempre que eu posso, eu ajudo o pessoal aqui da portaria do condomínio. Estamos sempre cuidando da segurança, da minha segurança, da segurança de todo mundo que mora aqui. Sempre fofos, queridos. E sempre com o celular no painel, já. Não, assim, falando sério, por um lado, assim, é bom, né, você dar comida para as pessoas. Todo mundo gosta de receber comida, todo mundo gosta de ser alimentado. E, de fato, as pessoas estão ali trabalhando, você tem que demonstrar um apreço por elas. Tem uma coisa que a Jade está fazendo a mais aí do que entregar uma caixa de café da manhã que ela montou para o café da manhã dos funcionários do condomínio, que é chamado de tocar a própria trombeta, que é fazer a boa ação e postar nas redes sociais para ganhar aí um biscoitinho virtual. Isso é da Bíblia, tá? Lá na Bíblia diz assim, quando você fizer o bem, você não pode tocar a trombeta para anunciar que fez o bem, não. Fazer o bem quietinho. Real. É isso, essa é uma das maneiras que eu encontro de retribuir todo o carinho e atenção. Criar um conteúdinho também, porque ninguém é de ferro, né? E agradecer mesmo o que eles fazem. Gente, isso não é querer ser chata não, mas influencer rico, quando quer ganhar seguidor pobre, eles até colocam a mão na maçaneta da porta. Como a vida é complexa, o mundo é complexo, dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. É uma boa ação, é uma comidinha gostosa para as pessoas que estão ali trabalhando, mas também é um conteúdinho feito aí pra ganhar uns likes, né? E pra engrandecer a própria imagem. Quem será que tirou mais nutrição dessa interação, hein? Sem trocadalhos do carilho!